No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hábitos. A gente vai escolher 12 hábitos para 12 meses. Por que que eu digo escolher? Porque a gente escolhe consciente ou inconsciente, a gente escolhe os nossos hábitos. Quando você escolhe se alimentar bem, você está deixando a opção de se alimentar mal. Se você não escolheu essa opção de se alimentar bem, automaticamente você escolheu essa opção de se alimentar mal. E quando a gente escolhe um hábito ruim ou um hábito bom, a gente vai colher os frutos, a gente vai ter resultado dessa escolha. Então, por isso que eu disse que são escolher 12 hábitos. Eu separei aqui 7 hábitos que, na minha opinião, na minha humilde opinião, todas as pessoas deveriam ter, todas as pessoas deveriam colocar esses hábitos em prática. Depois eu separei aqui mais 5 que você pode usar aí como exemplo. Pode ser que você não vai precisar, porque você já faz, você tem até um hábito melhor que esse. Mas pode ser também que você nunca pensou, sabe, nesse hábito e aí você vai quer colocar ele em prática em 2024. Como você viu, né, são 12 hábitos para 12 meses, então cada mês a gente vai mudando um hábito. Eu comecei a fazer isso, gente, em 2022. Na verdade, tudo começou em 2021. Todo ano eu ia lá e fazia uma lista enorme de metas que eu queria fazer, né, naquele ano. E aí eu deixava aquela lista para lá e nem no final do ano eu não pegava mais. Resumindo, eu não colocava essas metas em prática, eu não alcançava nenhuma meta. E aí, no final de 2021, que veio essa ideia de colocar 12 hábitos. Como a gente tem 12 meses, 30 dias é um tempo assim necessário, um tempo bom, né? O ideal é a gente ter mais, mas 30 dias é um tempo bom para a gente colocar aquele hábito em prática e depois colocar um novo hábito. E aí seguir aquele ano colocando hábito atrás de hábito. Em 2022 eu fiz isso, consegui completar os 12? Não. Em 2023, que é esse ano, eu já falei em um vídeo aqui que eu me agarrei ali no hábito da saúde física e eu quis saber a questão da depressão, eu queria resolver isso, acabando que nem era sobre saúde física, era uma questão espiritual. Mas, em resumo, eu foquei mais nesse hábito e por esse motivo eu deixei outros hábitos sem colocar em prática, entende? Então, não é uma regra ali que você vai cumprir os 12, não é uma certeza que você vai cumprir esses 12 hábitos. Pode ser que tenha um que seja mais difícil e você vai precisar de mais tempo. Pode ser que tenha um que você quer focar mais e quer ter certeza que já criou o hábito para depois passar para outro. Então, a lista aí é a seu critério. Você pode colocar 12 hábitos, você pode colocar 6 hábitos, deixar 2 meses para cada hábito. A lista é você quem faz, os hábitos você que vai escolher. Então, aqui é só uma dica, é uma ideia para você no final do ano aí agora, ao invés de criar aquela lista de meta que você não vai cumprir, começa criando, mudando hábitos, porque hábitos é o que vai gerar resultado diferente na nossa vida. Não adianta eu colocar uma lista lá financeira, por exemplo, eu quero guardar tantos reais, sei lá, 30 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas se eu tenho o hábito de fazer dívidas, se eu tenho o hábito de gastar mais do que ganho, isso fica muito mais difícil, né? Eu conseguir juntar esse dinheiro. Então, ao invés de colocar lá o resultado final que eu quero, eu coloco a mudança ali, a raiz, eu quero mudar a raiz do problema. Então, eu vou lá e coloco o hábito de parar de fazer dívida, né? Eu quero eliminar esse hábito da minha vida. Então, o que eu tenho que substituir? Como que eu tenho que fazer? Outro hábito é sobre alimentação. Talvez você já cansou aí de se alimentar mal, de colher resultado negativo da sua alimentação e quer mudar esse hábito. Então você vai lá e coloca, esse ano eu quero me alimentar bem, né? Quero beber mais água, eu quero comer mais verdura, mais fruta, sei lá. A escolha é você quem faz. E aí você vai escolher o nível aí também de dificuldade. A escolha é sua. Isso aqui é só uma dica, é só uma demonstração.
É só uma coisa que eu fiz e que eu sei que funciona pra mim e que pode funcionar pra você também, pode te ajudar também aí no seu desenvolvimento pessoal, na sua vida, todas as áreas da sua vida. Então, sem muita enrolação aqui, vamos lá para os hábitos. Como eu disse, são 7 hábitos que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter. O primeiro deles é fazer o devocional, de preferência logo pela manhã. É claro que se você não consegue fazer pela manhã, faça à tarde, faça à noite, escolha um horário para você fazer. Nesse devocional você vai conversar mais com Deus, e aí com o tempo você pode começar a ler a Bíblia também, a ouvir uma canção. E aí você vai o objetivo aqui é você se aproximar mais de Deus. Então, se você não consegue tirar 1 hora, meia hora, tira ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, 1 minuto, né? Faça ali uma oração antes de você sair para trabalhar, faça uma oração antes de você começar aí as suas atividades. E é dessa forma que o hábito é criado, né? Você começa com uma coisa pequena, né? Vamos supor, 1 minuto de oração ali. 1 minuto ali para você conversar com Deus, para se conectar com Deus. E aí 30 dias ou 60 dias você vai fazer a mesma coisa, vai acordar e vai orar, vai acordar e vai ler um capítulo da Bíblia. Todos os dias você vai tirar esse tempo para conexão com Deus. E aí, depois que você já criou esse hábito, você pode começar a aumentar ali o seu tempo, né, de devocional, o seu tempo de conexão. Aumenta para 10 minutos, depois aumenta para 15. Eu fiz isso no exercício físico, fiz isso no devocional também. Agora eu já consigo passar mais tempo no meu devocional. E o segredo é esse: se você nunca fez, nunca começou algo parecido, começa com poucos minutinhos do seu dia, até que isso vire rotina. Quando você vê que isso já é uma rotina, você vai ver que já vai ter a necessidade em você de aumentar esse tempo. Então, você começa com pouco e vai aumentando com o tempo. O importante é você criar o hábito. Então, primeiro hábito que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter é devocional. O hábito de fazer o seu devocional todos os dias. O segundo hábito é você cuidar do seu emocional, desenvolver inteligência emocional. Para isso, a gente vai ler alguns livros, usar algumas técnicas, procurar um profissional. Não sei a forma que você vai fazer, mas eu acredito que desenvolver inteligência emocional deveria ser um hábito assim que todas as pessoas deveriam colocar em prática, porque a inteligência emocional manda muito assim nos nossos resultados. O terceiro hábito é sobre o nosso intelectual, e aqui eu coloquei a leitura. Se você já tem o hábito de ler, então você pode escolher os livros que você vai ler, né? Deixar ali a lista de livros que você quer ler. Você pode escolher a quantidade de livros que você vai ler no próximo ano. Faça ali a sua lista. Se você não tem o hábito de ler, eu sugiro que você coloque esse hábito aí em prática, porque vai te ajudar bastante. Como eu já falei, pode começar lendo uma página, pode começar lendo 5 minutinhos e depois você vai aumentando com o tempo. O quarto hábito é sobre alimentação. Mudar a alimentação não precisa ser radical. Você pode mudar a sua alimentação acrescentando mais verduras, mais frutas, bebendo mais água, comendo comida mais natural, até você ir se acostumando. Por exemplo, primeiro você começa a comer mais frutas. Quando você se acostumar com as frutas, você coloca as verduras. E aí, quando você acostuma com a alimentação natural, você começa a retirar os industrializados. Eu não estou falando aqui para você ser radical e tirar tudo, é você quem vai decidir. Então, esse é um hábito que eu aconselho também você colocar aí para o próximo ano, que é a mudança de alimentação. E já vamos aqui para o quinto hábito, que tem muito a ver também. Um hábito acaba puxando o outro. E esse hábito, o quinto hábito, é o hábito do exercício físico. Exercício físico, você não precisa ir para academia. Se você não quiser sair para caminhar, também no início não precisa. Você pode fazer em casa. O segredo aqui é você movimentar o seu corpo. E a gente sabe que esses hábitos que eu falei até agora têm vários benefícios, então fica aí a dica.
O próximo hábito é você desenvolver a gratidão. Parar de reclamar, sabe? Às vezes a gente reclama demais, às vezes a gente fala o que não deveria falar e reclama do que não deveria reclamar. Às vezes a gente reclama muito e não tem nenhuma atitude para mudar, porque se a gente reclamasse, mas mudasse, né, era uma coisa. Mas não, geralmente quem reclama, reclama de tudo, reclama de todos e não tem uma atitude para mudar aquilo. Então, qual é a dica? Para de reclamar, vai diminuindo a sua reclamação e começa a agradecer mais. Começa a agradecer pelo seu dia, pelas coisas boas que aconteceram no seu dia. Quando você reclamar, porque às vezes acaba escapando, a gente reclama e aí quando a gente tiver consciência, né, que a gente reclamou, a gente coloca um agradecimento logo no final. Na mesma frase, o dia tá péssimo, mas ainda bem que tal coisa boa aconteceu, ainda bem que a gente tá vivo, sabe? Completa a frase com uma gratidão e aí você vai diminuindo a força, o poder da reclamação. O próximo hábito é sobre finanças. Eu coloquei aqui investir, o investimento, né? Mas depende aí do nível que você está. Se você tem dívidas, coloca aí como hábito, sei lá, criar renda extra, acabar com essas dívidas aí. Se você não tem dívidas, mas também não sabe por onde começar a sua reserva financeira, não sabe como começar a investir, começa lendo livros sobre isso. Um livro que eu gosto de indicar muito é Os Segredos da Mente Milionária. Ele é mais sobre mentalidade, ele fala sobre modelo de dinheiro, várias coisas sobre dinheiro. E aí eu recomendo que você leia, né? Tem outros também, tem a Bíblia, se você não tem dinheiro aí para comprar um livro, leia a Bíblia. E na Bíblia tem várias dicas de finanças que a gente acaba ignorando. Mas é isso, né? O sétimo hábito é sobre finanças. Todas as pessoas, ao meu ver, deveriam ter um hábito positivo relacionado a finanças para colher resultados positivos também. E aí agora eu quero compartilhar os 5 hábitos que eu coloquei como sugestão. Talvez você vai precisar deles, talvez você quer colocar eles em prática, talvez você não precisa, talvez você está em um nível mais avançado, então fique à vontade para substituir. Na verdade, você pode substituir qualquer hábito desse, mas como eu falei, os primeiros 7 hábitos são essenciais, que eu considero que são essenciais para todo ser humano, e agora tem esses 5 aqui. O primeiro é parar de usar o botão soneca, porque isso acaba prejudicando a sua produtividade, acaba prejudicando o seu trabalho, seu desenvolvimento, prejudica várias coisas. Então, tá aí, parar de usar o botão soneca. Despertou? Já levanta. O segundo é beber mais água. A água é o combustível do nosso corpo, então a gente precisa tomar mais água. Eu sugiro aí como sugestão, se você não tem o costume, não tem o hábito de beber água todos os dias, beba água. O terceiro eu tô olhando aqui porque eu anotei aqui, substituir palavras negativas por palavras agradáveis. Se você quer entender mais sobre isso, eu já fiz um vídeo falando sobre palavras agradáveis e falando também sobre o poder das palavras, vou deixar no card, na descrição. Então, esse é o terceiro hábito, substituir esse hábito ruim de palavras negativas por palavras agradáveis. O quarto hábito é ter uma agenda ou fazer um checklist. Talvez você não quer gastar o dinheiro com agenda, não quer ter uma agenda, então um caderninho aí, eu acredito que todo mundo tem um caderno em casa, então faz um checklist aí das coisas que você quer fazer durante o seu dia. Além de te ajudar a reduzir a ansiedade, vai te ajudar na questão da produtividade, vai te ajudar em várias outras coisas também. O quinto e último, que aí a gente fecha os 12, é desenvolver a autodisciplina. A autodisciplina é você se comprometer com aquilo que você se propôs a fazer. Disciplina é a gente fazer aquilo que o outro manda. A autodisciplina é fazer aquilo que a gente mesmo manda. Porque é fácil a gente fazer aquilo que o outro mandou, né? Quando o chefe manda, você vai lá e faz. Quando a gente mesmo toma uma decisão e fala, eu vou fazer isso, a gente acaba procrastinando e deixando sempre para depois e nunca faz. Então a autodisciplina é isso. Eu falei que eu vou mudar a alimentação, eu vou mudar a alimentação. Vai lá e faz.
Eu falei que eu vou fazer a lista de hábitos, eu vou lá e faço. Isso é ter autodisciplina. E a autodisciplina, a melhor forma da gente criar ela, desenvolver ela, é fazendo uma coisa de cada vez. Se você fizer esses hábitos e ir colocando em prática um por vez, você vai criar a sua autodisciplina sem perceber. Porque quando você faz uma coisa e termina aquela coisa, né? Se propôs a fazer, foi lá e fez, concluiu, você acaba criando aí no seu subconsciente uma programação, né, de começar as coisas e terminar. Então, automaticamente, quando você fizer esses hábitos, você vai já estar desenvolvendo a autodisciplina. Eu espero que você tenha aí compreendido a essência desse vídeo e eu espero que o mais importante você coloque em prática. E eu espero que você tenha os próximos 12 meses da sua vida com os resultados que você deseja, resultados próximos ao que você deseja. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixe o seu gostei aí e até o próximo vídeo.